Há um tempo, algumas semanas atrás, um amigo que estava conversando comigo sobre o canal chegou para mim e perguntou: André, que outras personalidades você sugeriria que eu seguisse? Além das tradicionais, que vira e mexe, eleição passa, continuam lá. Esse amigo meu queria saber que outra personalidade poderia ser interessante para ele seguir. Confesso que foi uma pergunta muito difícil, porque eu gosto de ter critérios para fazer essas sugestões. E eu pensei muito, e em primeiro lugar, é muito importante a gente considerar uma coisa: cuidado, porque tem muito lobo na pele de cordeiro. A gente vai entender o que isso quer dizer nesse vídeo. Antes da gente chegar, no conteúdo em si, eu agradeço demais a você que se inscreveu no canal. Nós estamos rumando para os primeiros 10 mil inscritos por aqui, então meu agradecimento pela sua curtida, pelo seu comentário que nos vale tanto para a gente entender aqui como é que está sendo a receptividade de vocês sobre o vídeo, como é que o YouTube tem recomendado a gente, a de todos vocês, então meu muito obrigado. E para você que ainda não se inscreva, a gente te aguarda aí acompanhando o que a gente vai trocar de reflexão dentro do canal. Sua curtida também é muito importante para nós, bem como o seu comentário. E sempre que possível, se gostar do conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A gente conta com você para difundir o OC Podcast. A história nos mostra muitos lobos em peles de cordeiro, pessoas pregando um mundo completamente diferente do que o mundo é, no sentido de um idealismo, mas na prática acaba sendo mais do mesmo. A nossa história é forrada desses fatores. Vamos pegar um pouquinho lá atrás para a gente entender o que existe hoje em termos de polarização, o que existia antes em termos de direita e esquerda. O que eu conheço de gente que antes de votar no Bolsonaro votava no Lula, não está escrito. Muita gente que eu conheço que trocou a opção do Lula pelo Bolsonaro, por quê? Por causa de questionar, por considerar questionável as práticas que encontrava ali no governo Lula, principalmente depois que estourou as situações envolvendo corrupção dentro do governo Lula. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui é o Bolsonaro enquanto deputado federal. O Bolsonaro, a gente trouxe aqui já nos vídeos, foi um grande pioneiro das redes sociais, dentro do ponto de vista da política, e quando ele foi esse pioneiro, quando ele levou material para as redes sociais, ele levou conteúdo muito interessante, me chamava a atenção. Ele falava: o preço da gasolina, o preço dos combustíveis está muito alto. E outras pautas clínicas para a população, ele trazia e pautava isso no sentido de cobrança para o atual governo federal, que ali era representado entre o governo Lula e o governo Dilma. E na prática, infelizmente, Bolsonaro ele sucumbiu ao peso do Congresso Nacional, e bem como a sua base política conservadora, fez com que ele se segurasse dentro do que há no Bolsonaro de conservadorismo para conseguir ali manter a sua estrutura política, eleitoral, e manter também seu governo, para que a Câmara, o Congresso, não impeachmasse, não fizesse um impeachment contra eles. Mas essas questões foram ficando um pouquinho mais delicadas, porque a gente já tem duas figuras diferentes, pelo menos. A gente tem a figura do Novo, Partido Novo, que, de novo, tem muito pouca coisa. Eu conheço muitas pessoas que, ali em meados de 2018, uma coisa assim, falaram muita coisa do Zema, por exemplo, falaram muita coisa dos partidários do Novo, e hoje se distanciaram do Novo por entender que o Novo ele é mais velho do que novo. E agora a gente tem uma outra faceta que vai também abrigar esse mito, do novo. O que é o novo na política? E qual que seria esse mito? Os jovens, a juventude que está conseguindo encontrar os campos da política abertos. A gente pode aqui nomear com facilidade Tabata Amaral e o João Campos. São duas personalidades jovens que têm se colocado no meio político como pensamentos novos, como gestores novos que querem levar um outro tipo de política às nossas cidades e aos nossos lares. E eu pergunto, será que procede? Será que procede? Por quê? Vou dizer agora para vocês o que eu entendo que seja fundamental. Para a gente ter uma política nova,
é essencial que a gente tenha uma outra coisa antes da política nova. E é difícil ter essa outra coisa porque a política velha, conservadora, antiga, quer evitar a todo custo que isso aconteça. Eu estou falando, nós precisamos de eleitores novos. Eleitores que pensem de uma outra maneira. A gente precisa de eleitores que acompanhem as pessoas, os políticos, e veja, ali na história, do passar dos dias do político, quais são as tendências desse político ou dessa pessoa que aparentemente quer se lançar à política. Porque o que quer? Todo político quer virar um time de futebol. Por quê? Quer a torcida organizada. Esse político quer ali chegar na torcida e bater a foto, rede social ali, rede social colar, televisão ali, televisão colar, rádio e por aí vai. O político quer isso, holofote. Mas quando a gente vai perguntar para essas pessoas que estão tirando foto com esses políticos, o que você conhece em relação ao programa, aos projetos, às ideias, ao que ele defende, o que ele fala que não é bom, a pessoa fala, eu sei que ele está aqui, eu sei que ele é uma pessoa boa, eu sei que ele tem um bom coração, tudo mais. A gente não deve particularizar dessa maneira política, isso é perigoso. A gente tem sempre que julgar não a pessoa em si, mas como a pessoa julga os projetos, ideias que ela está envolvida do ponto de vista político. Por isso, eu responderia a esse amigo meu que me interpelou dessa maneira. Olha, antes de procurar políticos novos, é necessário que você se perceba enquanto eleitor e enquanto eleitora. O que você defende? O que você acha que é importante? O que você conhece da sua cidade, do seu estado, da sua região, que ainda precisa, que ainda está ali de uma situação fragilizada? E por que nada foi feito sobre isso? Quem são os políticos envolvidos nisso? Né? E qual que é a tendência dos outros políticos que você vai conhecer que vão chegar perto de você se falar eu sou um político novo, que eu tenho ideias novas e tudo mais. Então, mais importante do que a gente ficar um político novo, quem é aquele político, né, que está ali se colocando como novo porque quer torcida organizada? Mais do que isso, nós temos que ter uma outra concepção também de eleitor. É difícil porque nós não somos preparados para esse tipo de atividade. Mas para que a gente consiga um futuro minimamente diferente, é necessário que a gente acompanhe as pessoas em quem a gente vota. Você já parou para ver quais foram as votações, quais foram as pautas, os projetos que o político que você votou, seja ganhando, seja perdendo, ele está pautando agora enquanto ganhador do processo eletivo? Perdeu a eleição, você continua acompanhando ele para ver o que ele fala para você em termos de ideias sobre política, sobre comunidade? Então são esses fatores que vão aí estar conseguindo colocar pra gente novos protagonistas políticos pra gente. Novos no sentido objetivo, nesse sentido gelado, novos de novos mesmos. E não novo no sentido de a velha política tá aí com uma roupagem antiga. Então não é uma questão de os novos políticos, é uma questão de novos eleitores, dos eleitores acompanharem os políticos e ver quais são os padrões das pessoas que hoje não procuram necessariamente o voto de vocês, mas são pessoas que hoje te chamam a atenção e que pode ter certeza, amanhã eles vão pedir teu voto. Então a gente vai ter novos políticos, a gente vai ter uma nova política a partir do que nós conseguimos construir na sociedade uma nova maneira de enxergar a política. Portanto, essa é com certeza a sugestão que eu daria a esse amigo que me perguntou sobre novos políticos para prestar atenção. Veja aqueles que você acha interessante, acompanhe essas pessoas, veja como essas pessoas agem no campo político das ideias. Políticos não são perfeitos, mas nós temos que ver a coerência dessas pessoas dentro da área que eles estão ali sendo dispostos a se iniciar, que é a área da política. Só assim a gente vai ter uma política de fato nova, com eleitores novos, ou pelo menos lidando, entendendo a política de uma maneira diferente como estamos lidando hoje. É isso que a gente queria trazer nesse vídeo. Nós vemos no próximo vídeo. Até mais para vocês.